eu não conseguia entender direito o tempo e tocar as notas corretamente dentro dele. Tenho 80 anos, eu tinha muita dificuldade para tocar e ler com fluência o ritmo e partituras. 51 anos, passei parte da minha vida tentando dominar e nunca consegui dominar. Eu sabia qual era a clave, como achar a nota, qual era o valor rítmico de cada figura, a subdivisão da figura, mas eu não conseguia ler. Antes ficava travado, não conseguia ler nada. Tinha uma dificuldade de leitura, passava uma semana para fazer uma leitura. O que eu não aprendi em 6 meses, estudando dentro do Conservatório Municipal, eu aprendi em 20 dias. 3 semanas eu já estava lendo coisas que eu nunca imaginei ter a capacidade de ler na vida. E aí depois que eu estudei com o professor Pedro, eu consegui ficar fluente em ler partitura. Considero sim que eu fiquei fluente nas partituras. Consegui ficar fluente na leitura. A gente toca partitura com facilidade. Foi o que aconteceu comigo. Eu posso dizer que eu estou fluente nas partituras. É isso aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à segunda aula do Desafio da Fluência nas Partituras, um evento 100% online gratuito, onde eu estou ensinando como dominar a leitura rítmica para ficar fluente nas partituras em menos de 30 dias. E olha só, tem gente que me pergunta, mas Pedro, será que esse desafio serve para o meu instrumento? Então, para o seu não! Brincadeira, serve até para quem toca caixa de fósforo, para quem toca marreco de plástico, independente do instrumento, a fluência nas partituras caminha pelo mesmo caminho. Então, se você toca piano, se você toca teclado, se você toca violão, fala aí, fala para mim que instrumento que você toca, coloca no chat o instrumento que você toca, fala bonito, bonita. É o seguinte, se você toca contrabaixo elétrico, violino, violoncelo, viola, se você toca acordeon, sanfona, se você toca guitarra, se você toca cavaquinho, tanto faz, um instrumento, bateria, percussão, tanto faz. O método é o mesmo para todos os instrumentos. Na medida que você conhecer o método, você vai entender isso melhor, mas pode ter certeza que é desse jeito, por isso que eu tenho alunos de vários instrumentos diferentes que aprenderam comigo, ficaram fluentes através dessa metodologia que eu estou passando para você. E outra coisa, se você acha que aquela pessoa burrinha que não tem como entrar na sua cabeça, nunca vai entrar, relaxa, porque isso não tem nada a ver com ser burro ou ser esperto. Você tem tudo o que precisa para ficar fluente. Eu vou te provar nessa aula hoje. E outra coisa, se você também já estudou tudo de teoria, mas ainda não conseguiu desenvolver a fluência, você já está assim, pô, não quero mais teoria na minha cabeça, eu não aguento mais, pode relaxar que não tem nada a ver com quanto você já estudou, mas sim como você estudou. E outra coisa, se você já tentou de tudo, você pode ficar tranquilo, você não precisa mais plantar bananeira para fazer leitura rítmica, nada disso, tá? É muito mais simples do que você pode imaginar. E se você também já está há anos tentando e ainda não conseguiu, pode ficar tranquilo e tranquila, que antes mesmo você chegar nesse estágio aqui cadavérico, você vai conseguir aprender com o que eu vou te ensinar em menos de 30 dias. Se você não morrer em menos de 30 dias, tá tudo certo, dá para você aprender. Então vamos nessa. Hoje eu vou ensinar para você o segredo da fluência, o segredo que está por trás dessa coisa maravilhosa que faz as pessoas depois de 20 anos conseguirem ficar fluentes em menos de um mês. Em uma semana já está lendo suas primeiras partituras com tranquilidade muitas vezes, né? Então hoje eu vou te mostrar o verdadeiro tesouro da fluência nas partituras. E eu vou te ensinar um método que hackeia o cérebro humano. Então a gente vai hackear o teu cérebro, a gente vai dominar esse teu cérebro de uma forma que você vai conseguir literalmente libertar a fluência nas partituras, né? E afinal, por que a gente pode chamar isso que eu vou te ensinar de método? Isso é uma pergunta muito importante de se fazer. Sabe por quê? Olha só. Isso aqui é um método porque trabalha com a lógica natural do teu cérebro. Então a gente vai trabalhar com a natureza do cérebro, como o cérebro foi projetado para funcionar. Deus inventou tudo, inclusive o nosso cérebro. E ele tem os mistérios deles e aos poucos, durante a história da humanidade, ele vai libertando esses mistérios. Por isso que a gente consegue evoluir com as pedagogias. Então, 200 atrás tinha uma pedagogia, 200 anos atrás tinha uma pedagogia, há 100 anos tinha outra, há 50 anos tinha outra. E agora a gente tem muito mais informação para poder fazer coisas muito mais ligadas à nossa natureza cerebral. E na medida, de repente, daqui a 10 anos, o pessoal vai ter mais mistérios revelados e vai conseguir melhorar ainda. Eu quero que
que melhore cada vez mais, isso aqui fique obsoleto um dia. Mas hoje você pode ter certeza, a gente está na crista da onda, a gente está no auge do que é o entendimento do cérebro em relação à fluência nas partituras. E é como se fosse a gravidade. Olha só, como que é a gravidade? Ó, você pega uma coisa, você solta, pá, cai. Você pega uma coisa, você solta, cai. Você pega uma coisa, você solta, cai. Isso quer dizer, invariavelmente vai funcionar, independente do ser humano, se você tem todas as características necessárias para isso. Eu vou te contar que características são essas. E teve uma pessoa que, quando eu dei esse exemplo, falou assim, ó, gravidade não existe. Eu peguei ela, coloquei essa pessoa no penhasco e falei, agora eu vou te soltar. Quando você, obviamente você não vai chegar lá embaixo porque não tem gravidade, eu vou te soltar, você volta aqui em cima e fala comigo que não tem gravidade, eu vou acreditar em você. Depois que eu soltei, a pessoa não apareceu mais, e se por acaso você também não acredita em gravidade, escreve aqui no chat que eu vou te levar lá no mesmo penhasco e a gente vai ver se realmente existe ou não existe a gravidade. Bom, então vamos voltar aqui, a gente está falando sobre essa lógica cerebral. E será que você tem tudo o que é necessário para aproveitar dessa lógica cerebral, desse mistério maravilhoso que a gente tem dentro da nossa mente? Então vamos descobrir agora, porque tem duas coisas que são obrigatórias. E uma delas é o seguinte, você precisa ter um cérebro com a parte responsável da linguagem preservada. Você tem um cérebro? É a primeira. Tenho. Beleza, você respondeu que tem um cérebro, tudo bem. Então já temos a primeira resolvida. E a outra é que esse cérebro precisa estar com a parte da linguagem preservada. Pedro, eu não sei se a parte da linguagem do meu cérebro está preservada. Como que eu faço para saber se realmente eu tô apto ou não estou apto? Então vamos lá. Essa imagem aqui diz tudo. Se por acaso no último mês, né, dependendo do seu ritmo de fofoquês, se no último mês você fez alguma dessas ações, ou ouviu uma fofoca, ou falou uma fofoca para alguém, significa que o seu cérebro está 100% pronto para você conseguir ficar fluente nas partituras. Você tem a área da linguagem 100% preservada, inclusive até demais. Não fica falando mal da vida dos outros, não fica contando tanto da vida dos outros. Cuida mais da sua vida, que você vai ver que você vai ficar fluente ainda mais rápido. Cuidando da vida dos outros demora mais para ficar fluente, tá? Eu sei que é muito gostoso a fofoquinha, mas deixa para depois. Inclusive, eu também passei 7 anos travado, como eu contei na aula 1, mas como eu tenho cérebro e a área da linguagem está preservada, inclusive eu fiz uma fofoquinha esses dias, né? Então está bem preservada, eu consegui ficar fluente. Tanto que, muitas vezes na rede social eu pego uma música, vou pegar essa música aqui, vou tocar, vou colocar lá, por exemplo. E essa aqui, inclusive, vai ser o exercício dessa aula. Hoje a gente vai ter uma parte prática bem densa, se prepara que vai ser pegada e a gente vai usar essa música aqui no nosso treinamento, olha. Mas galera, não fui só eu não, tá? Olha aqui, ó, o caso do Igor. O Igor, ele se escondia na orquestra que ele tocava. Se ele chegasse lá e não visse que tinha um pessoal que sabia ler partitura para ele copiar depois escutando, né, ler de ouvido, ele nem entrava. Ele se borrava de medo e o pessoal zoava ele, aquilo fazia mal, ele achava que nunca ia conseguir ser um músico de verdade. Nunca ia chegar lá. Ele chegou para mim desesperado, falando assim, Pedro, você é a minha última esperança. É você que vai ter que dar jeito, ou então, meu irmão, eu vou desistir da música. E, graças a Deus, o Igor não desistiu. Simplesmente, ele conseguiu sair do quarto trompete onde se escondia, aqui, ó, do quarto trompete onde me escondia, para o primeiro trompete, solista e tudo. E ele veio só para aprender a ler partitura. E essa transformação aconteceu porque a partitura faz você ser um músico 10 vezes melhor. Se você quer ser 10 vezes melhor do que você é hoje, basta você aprender a ler partitura com o lado certo do cérebro. E o que o Igor tinha de mais? Ele tinha um cérebro e a área da linguagem preservada. Até porque o pessoal lá da área dele falava que ele era muito fofoqueiro. E o cara ficou bom, entendeu? Não só na fofoca, porque depois treinou a área certa do cérebro, a fofoca ficou mais ainda, né? Mas ele também, aqui, ó, tocando, improvisando. Olha só que coisa linda.
Bom, tá muito bom, mas a gente tem que avançar com a aula, né? Porque o negócio é você ficar fluente. Mas olha só aqui, ó, Joel, saxofonista do Exército, tava tomando surra da partitura, demorava uma semana para poder ler a partitura, mas agora, ó... Ou então a gente também pode ver a Mariluz, meu xodó, 84 anos, Mariluz não conseguia bater o pé e cantar junto. Aí de repente ela manda pra mim esse vídeo maravilhoso, tocando piano, lendo uma partitura, gente. Mas Pedro, você mostrou esse vídeo no começo, não sei se você viu, no começo, você estava aqui no começo da aula. Mostrei mesmo, eu vou mostrar várias vezes, eu vou sempre assistir esse vídeo, isso aqui é um orgulho. Isso aqui é o que faz eu me mover, isso é o que faz eu estar aqui com vocês essa semana, estar aqui, ó, botando minha energia toda para que vocês também passem por essa transformação. E eu trouxe a Mariluz de novo para você aí, ó, que é profissional da música, mas não sabe ler uma partiturazinha, tá tomando surra de partitura. Meu filho, cresce, vira músico de verdade, vira um músico completo, você pode, tem toda a condição. Por que vai ficar nessa bobagem, nessa besteirinha? Vai ficar sendo menos? Você também pode ser 10 vezes melhor do que você. Eu sei que tem gente que aí na internet fala, não, porque músico não precisa de... Cara, isso é bobagem. É gente que não teve acesso a essa metodologia que você está tendo. Você pode ter certeza, o dia que essa pessoa aprender a ler partitura, ela nunca mais vai falar mal de partitura. Eu te pergunto, qual é o músico que sabe ler partitura, que fala mal da partitura? Se você encontrar eu mudo o que eu estou falando, eu mudo o meu nome. Não tem. Só fala mal quem não sabe. Porque quem sabe aproveita e está aproveitando de verdade. E você que não está sabendo aí, está ficando para trás. Podia estar muito melhor. E agora, vendo essa questão do Igor, que é uma questão assim muito forte para mim, isso foi uma coisa assim que me tocou bastante, porque ele veio procurar apenas ler partitura, ele só queria ler partitura, mais nada. Ele só queria sair daquela vergonha, entendeu? Ele queria só poder tocar ali na orquestra dele, de repente ele vira solista, começa a improvisar, se torna um músico muito melhor. Então assim, se você... tá aqui vindo buscar ler partitura, você pode ter certeza que você não está vindo só buscar ler partitura, você está vindo se tornar um músico 10 vezes melhor do que você é agora nesse momento, e você pode muito mais do que você imagina. Então vamos fazer aqui um primeiro exercício, esse exercício aqui de imaginação muito importante. Se você pudesse tudo, isso aqui é o seu desejo hoje, mas isso aqui é o que você pode ser amanhã. Mas se você já desejar esse amanhã, esse grande que você pode ser, você vai acelerar ainda mais. Diz que a gente tem que escrever no papel aquilo que a gente quer, as nossas metas para a gente poder alcançar. Então vamos escrever agora no chat. E o exercício vai ser o seguinte: se você pudesse tudo e tivesse tudo o que você precisa para chegar aonde você deseja na música de verdade, tá? Sem falsa modéstia, sem se jogar para baixo, se joga para cima, porque você pode. Aonde que você vai chegar na música? Aonde que você vai chegar na música? Você vai se tornar um maestro? Você vai se tornar um regente? Você vai se tornar um orquestrador? Você vai tocar numa banda assim que você ama, maravilhosa, super importante? Aonde é que você vai chegar? Você queria só ler partitura, mas agora eu quero que você vá além. E tu vai escrever no chat, vai tirar um print, porque o dia que você chegar lá, você vai falar: cara, eu profetizei isso no chat no dia que eu estava na aula com Pedro Prazeres. E eu perguntei isso pro meu cachorrinho, vou colocar até em tela cheia. Eu falei assim: meu cachorrinho, se você pudesse tudo, o que você faria da sua vida? Aí essa foi a resposta do meu cachorrinho: ficaria comendo pipoca. Brincadeira, não foi não. Isso aqui é
uma dessas imagens que eu peguei no Canva quando estava preparando a aula para vocês, né? As imagens engraçadas eu trago para dar uma descontraída. Descontrair também é bom de vez em quando, tá, meu povo? E eu quero agradecer muito a todo mundo que assistiu a aula 1 e mandou várias mensagens assim motivadoras para que eu continue aí no trabalho, me empenhando mais e mais, ó. Muito obrigado a todos. E para quem não participou da aula 1, só quero dizer uma coisa para vocês. Na aula 1, eu mostrei os mitos que travam as pessoas nas partituras. Então, se você está travado, provavelmente você está fazendo alguma coisa que eu expliquei lá. E você deveria assistir a aula 1 para você não correr mais nesses erros. Nessa aula, eu expliquei que existem duas partes do cérebro que são capazes de interpretar o ritmo da partitura. Sendo que, quando você usa a parte certa, você consegue ler a partitura de forma fluente e é super feliz. Agora, quando você usa a parte errada, você não consegue ler partitura, você fica travado, você olha para aquele negócio, parece que é japonês, você não consegue realmente evoluir na música e você fica nessa vida mequetrefe, meio mais ou menos, esse músico meia boca que poderia ser 10 vezes melhor e que não é porque não sabe ler uma partitura. E mostrei também que essa questão traz 3 pontos super sensíveis que fazem com que a gente realmente não consiga destravar de forma alguma. Ó, gostou dessas imagens aqui? Então vai lá na aula 1 que você vai entender tudo. Então a gente tapou todos os buracos da nossa técnica. A gente tinha uma técnica esburacada com várias coisas que faziam com que a gente gastasse energia e não conseguisse chegar em lugar nenhum. E a gente tapou esses buracos durante a primeira aula. E quero lembrar uma coisa, a galera que ainda não é VIP tá dando mole, sabe? Porque na área VIP tem gravação das aulas em um só lugar, aulas extras, PDF de todas as aulas, recorte das aulas e também tem um grupo VIP onde você pode tirar dúvidas diretamente comigo e interagir com as outras pessoas que estão participando do evento. E além disso, também vai ter liberação de 10 aulas extras já amanhã. Então a gente já pegou a aula 1, pegou a aula 2, amanhã já tem aula extra antes da gente liberar, né, a nossa terceira aula. E olha só, hoje a gente vai discutir duas coisas fundamentais. O ponto 1 dessa aula vai ser como ativar a parte certa do cérebro, que eu já antecipei lá no início da aula. E o ponto 2 vai ser uma prática para desenvolvimento da fluência com aquela música que eu mostrei para vocês que a gente vai trabalhar. Na verdade são duas músicas, mas eu já trouxe aquela só para dar uma apimentada, né? Um desejo na aula. Então vamos nessa. Nosso objetivo é tirar o estudo da leitura rítmica dessa área verde responsável pela matemática e jogar ela para essa área azul que é responsável pela linguagem. Então existe um treinamento que você pode fazer que é assim, ó. Brincadeira, não tem como você balançar a cabeça e jogar uma informação de um lado para o outro. Tem que ter método. E é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu vou te dizer um negócio, é muito mais fácil do que você pode imaginar. Primeiro porque, para você conseguir, né, alcançar um objetivo, o jeito mais fácil de alcançar esse objetivo é modelar, ou você fazer com que uma pessoa parecida com você, que já conquistou aquilo que você deseja, né, você vai pegar essa pessoa e vai fazer, pô, o que essa pessoa fez? Então eu vou fazer igual. Pô, essa pessoa é parecida comigo, então acredito que se eu fizer as mesmas coisas que ela fez, eu consigo chegar lá. E eu vou te falar um negócio, sabe quem que você vai modelar? Sabe quem você vai copiar? Você mesmo. Como assim, Pedro? Mas eu não sei ler o ritmo da partitura à primeira vista, não sou fluente nas partituras. Como é que eu vou modelar a mim mesmo? Aí que entra a grande questão. Quando a gente falou sobre essa área aqui da linguagem, a gente falou a palavra linguagem. E por acaso, eu chuto que você já sabe uma linguagem decorada, que é o português. E você já passou pelo processo de aprendizado do português. O que você precisa lembrar como foi esse processo para poder aplicar isso no aprendizado de qualquer outra linguagem, o que inclui a leitura rítmica à primeira vista. Então, como que funcionou no português, né? A professora nos ensinou primeiro o alfabeto. Então, ela ensinou o A da abelha, o B da bola, o C desse cachorrinho lindo, né? No filme lá do Wolverine com o menino, mas não é uma coisa linda? Não, pega um close. Pega um close nesse cachorro, que coisinha fofa, não é verdade? Aí a gente também, né, tem o O da orquestra, o H
H, do inário, e depois a professora começa a juntar as letras em sílabas. B com A igual ba, aqui eu coloquei um gaúcho, né, porque gaúcho gosta de bate, não sei o que, e o B com E igual bé, eu coloquei uma ovelha por causa do bé, né, bé, é assim que faz, né? E também temos B com I, que é igual bi, mas a gente vai parar aqui para esse negócio não ficar meio doido, né? Depois que a gente aprende as sílabas, a professora começa a juntar as sílabas para a gente. Aí ela vai mostrando cada palavra, partitura. Aí depois mostra inário, e a gente vai aprendendo a juntar. Amém. Eu. Aí depois, né, aqui já não é sílabas, na verdade são as frases. Depois que a gente trabalhou as sílabas, a gente vai trabalhar as frases. Eu sou José, minha mãe é Maria, vou tocar na orquestra da igreja. Em nome de Jesus eu coloquei aqui porque é o seguinte, tem gente que fala assim, vou tocar na orquestra da igreja em nome de Jesus. Tem gente que já fala assim, que normalmente quem ainda não sabe, né, ler partitura, vou tocar na orquestra da igreja em nome de Jesus, em nome de Jesus eu chego lá. Gente, então assim, eu quero que vocês falem, vou tocar na orquestra da igreja em nome de Jesus. É desse jeito que eu quero que vocês falem quando terminar esse treinamento. Quem tá assim, escreve no chat aí pra gente poder, vamos trocar ideia, né? Então vamos nessa. Uma outra frase, vou arrasar dominando as partituras, né? E depois de tantas e tantas frases, depois de tantas e tantas letras, depois de tantas e tantas sílabas e junções de sílabas, a gente consegue alcançar a fluência no português. Foi assim que aconteceu com você. Lembra que foi assim que você aprendeu a tua primeira linguagem, a escrever e ler a tua primeira linguagem? É desse jeito, simples. Linguagens se aprendem dessa forma. Tá feito. E como funciona nos métodos tradicionais? Aí que é uma coisa de maluco. Eu não consigo entender isso, gente. A pessoa te ensina o valor das figuras rítmicas, te ensina o alfabeto. Ó, essa nota vale tanto, essa nota vale tanto, essa nota vale tanto, essa nota vale tanto, essa tanto. Diz o valor de cada sílaba, cada letrinha, né, do alfabeto rítmico. E ainda diz o nome. Ó, essa aqui é semibreve, essa é mínima, essa é semínima. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que canta assim? Semibreve, mínima, semínima, cochê? E nem serve para nada saber o nome desse negócio, né? Só que é o seguinte, onde é que o professor vem e junta para você as letras e transforma em palavras? Onde é que o professor vem e junta essas sílabas, né, e transforma em mais alguma coisa? Onde pega essas palavras e cria frases para você? Em lugar nenhum. O professor te ensina o alfabeto rítmico e te joga a esmo. É como se pegasse uma criança, jogasse essa criança numa biblioteca de direito e falasse assim, ó, te ensinei o alfabeto, agora resolve tudo. Daria certo? Não daria certo de jeito nenhum. Então, no jeito tradicional, a gente é instruído a soletrar. E a gente vira um soletrador do ritmo. E eu te pergunto, será que você conseguiria ler um texto em português em alta velocidade, soletrando cada letra desse texto? É claro que não. E por que você acha, cargas d'água, que com o ritmo você vai conseguir ler o ritmo da partitura à primeira vista soletrando ele, letra a letra, figura por figura? Isso é impossível, é improvável. Não tem como acontecer. Você precisa realmente fazer como se faz nas linguagens. Precisa juntar essas coisas em blocos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E tem muita gente que cai nessa. O Glandean, que eu mostrei na primeira aula, ele ficou 5 anos. Disseram para ele, ó, 5 anos, você soletrando, você vai conseguir ler esse negócio de forma fluente. Conseguiu? Não conseguiu. Não conseguiu. Foram 20 anos. 20 anos e não conseguiu ficar fluente. E aí vem a grande questão, né? Pedro, e como deveria ser? Como deveria funcionar no ritmo da partitura? Eis a grande questão. E eu vou te responder essa questão. Você vai dominar a leitura rítmica através das palavras do ritmo. E eu vou te falar o nome técnico dessas palavras do ritmo. São as formas de tempo ou formas temporais. Através das formas de tempo, que são as palavras do ritmo, você vai conseguir desenvolver a fluência nas partituras. E existem 2 passos para você conseguir ficar fluente nas partituras. O segundo passo é você saber ler
as formas de tempo, que a gente vai trabalhar na nossa aula número 3. A gente vai fazer a leitura das formas de tempo na aula número 3. Porém, você não tem como fazer a leitura, tanto faz você pular isso aqui agora e ir para a aula 3, você vai se dar mal, não vai conseguir aprender, porque se você chegar lá e não for capaz de ver, não vai funcionar. Você primeiro precisa identificar. Eu preciso abrir os seus olhos em relação ao que são essas formas de tempo, o que são essas formas temporais, essas palavras do ritmo. E isso a gente vai trabalhar através de uma técnica japonesa. No Japão, fizeram um experimento onde eles queriam diminuir os acidentes no metrô japonês. Inclusive, essa foto aqui foi para dar uma descontraída. Eu pedi foto de metrô no Canva e veio essa foto aqui com o cara dormindo. Não entendi por quê. Pois bem, lá no metrô japonês, eles queriam diminuir os acidentes, né? Para essa pessoa aqui poder dormir tranquila. E o experimento foi o seguinte: todo mundo, antes de tomar qualquer ação dentro do metrô, precisava primeiro apontar para depois falar. E isso fez com que eles conseguissem reduzir os acidentes do metrô em 80%. É por isso que eu trouxe esse monte de dedo aqui, esse japonesinho aqui. Tomara que seja japonês, se for coreano, o pessoal vai brigar comigo pra caramba. E eles diminuíram em 80% os acidentes no metrô japonês. Sensacional! Tudo simplesmente apontando o dedo e falando. Não foi igual seria aqui no Brasil, milhões de reais para poder, não. Sem investimento nenhum a mais do que comunicar às pessoas que participaram desse experimento, e foi sensacional. E agora você consegue imaginar o poder desse dedo na leitura rítmica? Então vai imaginando que você vai usar esse dedo, esse apontar e falar na leitura rítmica, e você vai ver como isso é transformador de vidas. Isso foi uma técnica ensinada pelo meu professor, tá? Realmente aconteceu no Japão, esse experimento realmente funcionou, mas a técnica foi do meu professor. Para mim não foi nem nada a ver com o Japão, mas eu trouxe só para você poder guardar isso na sua mente, você entender que realmente um dedo pode ser mudar, fazer realmente a diferença. Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês um aluno tocando um pad, ele é baterista, tocando um pad, ele não conseguia ler partitura de jeito nenhum, não conseguia entender o ritmo da partitura, e ele está lendo um ritmo sem compasso e sem barra de compasso. E por que ele consegue ler um ritmo sem compasso e sem barra, que é uma coisa que as pessoas dizem que não pode, que não tem como, é impossível saber? Simplesmente porque ele conhece as formas de tempo, as formas temporais. Então vou mostrar aqui ele lendo para você, que é uma coisa que daqui a pouco você vai estar fazendo também. Bom, e agora a gente vai fazer o trabalho de visualização das formas temporais, que é a base para a gente conseguir passar para a próxima fase na aula 3, que é a gente conseguir ler essas formas temporais. Então você primeiro precisa identificar para depois você poder fazer a leitura. Não tem como você fazer a leitura daquilo que você não consegue ver. Não tem como você encontrar aquilo que você quer encontrar de olho vendado, igual foi a imagem que eu coloquei aqui para você, tá? Desse jeito, você não vai conseguir ler nada porque você não está vendo aquilo que você quer ler. Então, a gente precisa abrir os olhos e a gente vai fazer esse treinamento. Agora vai ser um treinamento intenso, então se prepara porque o bicho vai pegar. Deixa eu aumentar aqui essa tela para você poder tirar um print. Então, tirou o print? Bora cair para dentro agora desse negócio. É o seguinte, a gente vai começar com a pergunta: quanto é que você precisa ver numa partitura para conseguir ter a leitura fluente dessa partitura? Quanto você precisa ver à frente? Você precisa ver uma folha inteira? Vai colocando aí no chat o que você acha, hein? Você precisa ver uma linha inteira? Você precisa ver 10 notas, 15, 20, 6 notas? Quantas notas? Quantas linhas? Quantas folhas? Quanto você precisa ver? Essa é uma questão interessante. E eu vou responder para você. Você só precisa ver uma palavra por vez. Apenas uma forma temporal. Basta você ver uma forma temporal. Só que você tem que ver como? Com a técnica do apontar e falar, que a gente viu ali do japonesinho. E então, como funciona isso? Você vai pegar a sua caneta ou o seu lápis, pega uma caneta ou lápis, não tem como fazer no dedo, se você tiver no celular, no computador até consegue. E você vai apontar o final da forma. Se você não sabe, cada quadradinho desse aqui tem uma forma temporal. E a gente vai apontar o final da forma. Por exemplo, aqui tem 3 notinhas nessa forma. A gente vem e aponta o final da forma.
Por que a gente aponta o final? Porque primeiro que para você passar o seu dedo daqui para cá, já que a gente lê da esquerda para a direita, você teve que ver tudo por onde seu dedo passou, senão você não ia encontrar o lugar. Se tivesse o olho fechado, você não ia conseguir apontar no lugar certo. Você precisa ter visto para poder apontar. Né? A gente lê da esquerda para a direita. Revisão Antônio Carlos Carrasqueira. Para você colocar o dedo no final de Carrasqueira, você já viu Carrasqueira. Pode experimentar. Para colocar o dedo no final de Choro, eu vi Choro. Para colocar o dedo no final de Gafieira, eu vi Gafieira. Então funciona da mesma forma com as formas temporais. Para eu poder ter visto, colocado o dedo no final da forma, eu tive que ver a forma inteira. E o mais interessante é que a gente tem visão periférica. O que é visão periférica? É capaz de ver coisas que estão ao nosso redor, mesmo que a gente não esteja focando nela. Se você colocar sua mão aqui do lado, você pode estar focando na tela, vendo aqui para mim, você também vai ver sua mão. Então, quando a gente aponta o final de uma forma, a gente também está vendo o começo da outra. Ou seja, a gente já consegue se preparar para a próxima forma. É isso que permite a gente ficar fluente. A gente tem que ter uma alta velocidade de interpretação dessa forma, que é quem dá essa velocidade, a parte certa do cérebro. Então, com essa alta velocidade, a gente pode apontar o final de uma forma, já vendo a próxima, e a gente vai conseguir ter uma leitura fluente das partituras. Então, eu quero que você perceba uma coisa: as formas temporais, elas têm mais, a gente pode ter mais de uma nota, 2, 3 notas, 4 notas, 5, 6, 7, 8, à vontade, de acordo com o nível de subdivisão. E você precisa conseguir ler uma forma inteira por vez. É esse o teu objetivo, para que você fique fluente em qualquer nível de subdivisão dentro de uma partitura. E a gente vem aqui, ó, a gente vai fazer o trabalho de apontar cada uma forma dessas. Eu quero só que você observe que é característico da escrita musical, você vê que as coisas estão agrupadas em pequenos grupinhos mesmo. Olha aqui, ó. Você vê, a gente não colocou o quadrado, mas você consegue perceber que tem duas coisas, uma junta para cá e outra junta para lá. Aqui a gente não colocou, mas você consegue ver que tem uma coisa junta para cá e uma coisa junta para lá. Por esse colchete, né, essa linha mais grossa que a gente chama de colchete, aqui também nesse compasso tem uma para cá, tem uma para lá. Aqui a gente tem esse e aqui a gente tem essa aqui. Então, assim, é visível que existem as formas, mesmo que você não se ocupe de ler essas formas como palavras e fique soletrando notinha por notinha. Então, olha só, a gente vai trabalhar. Vem comigo, pega o lápis, pega a caneta, vamos apontar o final de cada forma, bem devagarzinho, tá? Aqui é treino, ó, bem devagarzinho, ó, finalzinho da forma. Ó o final da forma, tranquilo, né? Brincadeira de criança, difícil? Não é difícil, é mole. Vem comigo apontando o final da forma, apontando o final da forma, show. E eu quero que você perceba uma coisa, a gente está no compasso 2x4, né? Esse compasso tem 2 tempos. E você vai perceber que cada compasso tem 2 formas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aqui, 1, 2, 1, 2. Então, é por isso que o rapaz consegue ler o ritmo da partitura sem precisar de fórmula de compasso e sem precisar de barra de compasso, porque as formas temporais mostram para ele o compasso, mostram para ele os tempos, entendeu? É aí que está o mistério da coisa. E se você não vê da forma correta, você também não vai conseguir praticar da forma correta. Então a gente precisa abrir os olhos e esse treinamento vai ser intenso. Vamos aqui para a partitura onde a coisa vai rolar de verdade. Eu vou tocar a música e a gente vai acompanhar. Mas primeiro a gente vai fazer um treinamento sozinho de visualização dessas formas. Você só tem que apontar comigo. Não vou colocar tempo nem nada. Só vou colocar aqui, ó, final da primeira forma, final da segunda. Foi para o próximo compasso. Ó, essa pausa faz parte da primeira forma. Essa aqui é a segunda. Ó, vem comigo, vem apontando junto comigo só para você começar identificar, e você vai ver que é uma coisa muito natural começar a perceber que realmente é uma coisa diferente da outra, né? Você começa a ver que realmente as coisas estão, tá mais para lá, outro tá mais para cá, um tá mais para lá, o outro tá mais para cá. Caramba, faz sentido visual isso, Pedro? Poxa, que legal! Agora eu tô começando a ver realmente as formas. Ih, Pedro, mas aqui parece que tá tudo junto. Exato, você viu bem, aqui tem uma forma só. Uau! Olha aqui, ó. Mais uma forma, mais outra forma, outra. Vem comigo aqui, ó, devagarzinho, vem. Isso, ó, que coisa maravilhosa. Aqui, ó, tudo separadinho. Você vê que uma coisa, outra coisa. Você está vendo tempo 1,
tempo 2, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2. Bem devagarzinho que eu estou fazendo, hein? Bem devagarzinho mesmo, ó. Não chora, vem comigo. Isso, ó. Aqui a pausa, esse símbolozinho aqui meio solto, ele faz parte aqui dessa forma. Só pode ter duas formas no máximo aqui, que a gente está trabalhando, né? E aquele caso especial lá em cima que eu mostrei que tem uma só. O resto tem duas. Então você tem que olhar e falar, cara, eu acho que isso aqui é mais de cá, eu acho que isso aqui é mais de lá. Você vai ver que é uma coisa intuitiva. Cara, a gente está trabalhando linguagem. Linguagem trabalha muito com a intuição que a gente tem capacidade de ter. Agora eu vou colocar esse negócio para tocar. E a gente vai acompanhar junto enquanto eu toco. Beleza? Vamos nessa, hein? Todo mundo preparado? Rufem os tambores, vou aumentar aqui a tela para você poder fazer esse treinamento com a visualização melhor da partitura. Então, preparou? Pega o lápis, pega a caneta. Vamos nessa. 1, 2, 1, foi. Aqui são dois tempos. Show de bola! Quem não conseguiu pescar ainda, vou falar um negócio para você. É o seguinte, é só você ouvir o metrônomo. Metrônomo fazendo cli, cli, cli. O metrônomo está batendo cada tempo. Então, cada batida do metrônomo você tem que passar para o próximo, para a próxima forma temporal. Metrônomo bateu, próxima forma temporal. Metrônomo bateu, próxima forma temporal. Ah, as notas me confundem. Então, concentra no tempo. E vai escutando e concentrando no tempo, tá? Isso aqui é um treinamento que você precisa ter. Você não pode se perder porque está escutando a música. Tem que ter concentração no tempo. O músico, sem tempo, ele não é nada. Então, bora treinar esse negócio. Bora pra cima. Porque você que está aqui, você vai ficar fera nesse negócio aí. Entendeu? E agora a gente vai fazer mais uma vez, devagarzinho, tranquilo, agora que você sabe essa questão do tempo. E depois a gente vai passar para velocidade maior e uma velocidade maior ainda para a gente fazer esse trabalho de visualização. Então vamos nessa, hein? Deixa eu voltar aqui. Pronto, para reiniciar o vídeo. Foi! 1, 2, 1, foi! Olha o metrônomo.
Beleza. Quem não entendeu ainda é para apontar junto comigo. Onde eu estou apontando o mouse, você vai apontar também, hein? E agora a gente vai fazer numa velocidade mais rápida. Preparados? Atenção, foi! 1, 2, 1, foi! Show de bola! E agora preparem-se para o momento mais desafiador. A gente vai ter mais exercício desse. Quem não está conseguindo aí, ó, não se preocupa, não fica desesperado, sabe por quê? Você vai ter aí até o domingo para você poder repetir essa aula aqui várias vezes para você conseguir dominar esse tipo de visualização, tá beleza? Então cai para dentro, não força na peruca. Então vamos nessa, tela cheia aqui para facilitar. Vamos lá, agora vai ser rápido pra caramba, se prepara aí, hein? Já vai começar praticamente tocando, tá? Vou fazer o teste aqui que eu nem testei isso aqui ainda. Foi, hein? Ó. Tá? Vou começar de novo aí pra galera que dormiu. Vamos lá, viu que é rapidão. Eu clico aqui no mouse, já tem que vir pro primeiro, já tô no segundo, terceiro. E aí vem me acompanhando. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi, hein? O mouse não consigo nem deslizar direito, é diferente do dedo, né? Mas assim, você viu que tem que trabalhar, tem que dar uma treinadinha. Não tem que dar uma treinadinha? Pô, Pedro, nessa velocidade eu já não consegui. Não tem problema. Se você conseguiu na primeira, já está maravilhoso. Você não precisa conseguir mais do que a primeira durante uma semana de treinamento, tá? A velocidade para você conseguir acompanhar nessa, né? A capacidade de conseguir acompanhar nessa velocidade é uma coisa que vem com o tempo mesmo, tá? Pode ficar tranquilo. Eu coloquei isso aqui só para provocar mesmo, para você ver que tem muito mais, né? Só tipo, eu fiz o primeiro, achei fácil. Opa, tem mais coisa aí para frente, então tem que ficar ligado, tem que ficar ligeiro. E agora a gente vem para nossa próxima música. Preparei 2 músicas especiais aqui pra gente fazer esse treinamento. E a música é Segura Ele. Vou aumentar aqui a tela para você poder também tirar o print. Ah, não, aqui ainda não é hora do print não, né? Então vamos nessa. Aqui eu também separei aqui, ó, as nossas formas temporais. Olha só como elas estão separadinhas, tá? Separei uma, separei outra. E você vê que elas são bem características. Elas realmente parecem que são coisas, são grupinhos mesmo, né? Olha só que coisa maravilhosa. Me diz aí, quem já está conseguindo ver isso? Escreve no chat assim, pô, tô vendo. Escreve forma... Tô vendo não, desculpa. Escreve forma temporal. Escreve forma temporal. Que aí eu sei que você está vendo. Grava esse nome na tua mente, tá? Forma de tempo, forma temporal. É uma coisa que você não vai ver ninguém comentando sobre isso, falando sobre isso, porque realmente foi uma visualização trabalhada através dessa metodologia, desses estudos que eu fiz e estou trazendo para você. Então a gente tem aqui, ó, esse tempo inicial, ele não está completo. Tem gente que vai falar, mano, o tempo inicial não está completo. Isso aí a gente chama de anacruse. Não se preocupa com isso agora, não é momento para isso. Você só tem que saber que aqui vai ter um tempo inteiro, independente de não ter uma nota completando o tempo inteiro, tá? E aí a gente vem aqui o segundo tempo do compasso, tem uma forma, primeiro tempo uma forma, segundo tempo uma forma, primeiro tempo uma forma, segundo tempo uma forma, primeiro tempo uma forma, segundo tempo uma forma. E assim por diante, vai ser assim infinitamente aqui nessa partitura. Então vamos fazer aquele treinamento bem devagarzinho, Deixa eu aumentar aqui para você tirar um print.
Tira o print aí, prepara o print, tá? Vou aumentar aqui a tela para você poder tirar o print, para você depois poder praticar. Show de bola, print tirado. É bom ser rápido no dedo, hein? Porque esse negócio aí... Ah, sim, vou até deixar desse jeito, porque assim fica melhor para você ver, né? Já tem minha carinha ali aparecendo, não precisa aparecer toda hora não. Então, ó, a gente já vai pular esse primeiro aqui, já vai direto pro segundo, tá? Vamos lá, já vem apontando comigo, já comecei a apontar. Passar aqui bem devagarzinho. E eu quero que você olhe e perceba que realmente, cara, eu tô apontando para uma coisa que é separada da outra. Ó, realmente eu tô apontando uma coisa que é separada da outra. Aqui, ó. Tá claro que são dois grupinhos de notas. Ó, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2, tempo 1, tempo 2. Até quem não sabe nada de partitura consegue fazer esse exercício. Porque, cara, é a tua visão é natural de você. Não tem como você olhar duas coisas que estão separadas e achar que elas estão juntas, né? De primeira pode embaralhar um pouquinho, mas olha, quando você olha com calma, você vê, não, são coisas diferentes mesmo, ó. Olha isso, ó. Olha. Vamos lá, finalizando aqui, hein? Essa música a gente vai só até aqui. A gente nem vai fazer essa parte não. Então agora vamos botar para tocar, hein, DJ? Vamos nessa, hein? 1, 2, 1, foi. Aí, hein? Imagino que todo mundo conseguiu fazer. Quem conseguiu fazer, coloca no chat aí, ó. Coloca no chat quem conseguiu fazer, meu povo. Vamos comemorar. Eu quero saber, hein? Se não conseguiu fazer, fica tranquilo. Vai dar certo. Você vai fazer. Você tem até aí domingo pra você, ó, cair pra dentro, tá? Esse aqui, vamos fazer mais uma repetição dele, bem devagarzinho. Depois a gente vai pra velocidade média. Depois a gente vai pra velocidade pancadona. Então vamos nessa. Tela cheia de novo para facilitar aqui. 1, 2, 1, foi. Vai batendo o pé junto. Marcação. Aê, tá vendo? Tá vendo ou não tá vendo? Tá vendo? Tem que ver a forma temporal. Vamos lá. Agora a gente vem para o próximo aqui, velocidade média das formas temporais. Vamos nessa. Atenção, hein? 1, 2, 1, foi. Aí, agora na velocidade mais rápida de todas. Mas deixa eu ver aqui como é que tá a velocidade desse negócio.
Quando começar, já vem aqui para essa forma temporal aqui, tá bom? Então deixa eu zerar aqui. Vamos nessa. É, galera, ó, não chora não, hein? Não chora não. Se liga, isso aqui é o desafio. Tem coisa que você vai acertar, tem coisa que você vai ser desafiado. Então, vamos lá, vamos para mais. 1, 2, foi! Eita, Lelê! Que cavalo doido, hein? Ó, quem conseguiu, já fala aí no chat, ó, consegui, para poder motivar a galera que não conseguiu ainda. E quem não conseguiu, lembrando, tem até domingo para você cair para dentro dessas formas temporais. E como funciona quando a gente está, né, pelo método tradicional, que a gente fica travado? Ao invés de a gente apontar o final da forma temporal, a gente aponta cada notinha. E o que a gente está fazendo? A gente está soletrando. O que a gente conversou sobre soletrar? Soletrando é impossível você conseguir ler qualquer coisa na velocidade. Um soletrador do português nunca vai conseguir ter a velocidade de quem lê por palavras. Da mesma forma que um soletrador do ritmo vai ser um gago da pauta, um gaguejador da pauta, enquanto você, que conhece as formas temporais, vai ser uma pessoa fluente. Você já deve estar aqui, né? Cara, eu já vi essa forma temporal sensacional, nunca tinha visto a forma temporal. Isso aí realmente mudou toda a minha visão da partitura. Pedro, eu quero agora começar a ler essa forma temporal. Então, relaxa, relaxa. Isso aqui é para a nossa aula número 3. Hoje, todo mundo vai trabalhar isso. Depois que todo mundo que estiver participando do evento tiver desenvolvido essa visão, a gente vai fazer esse trabalho de leitura da forma temporal, tá? Tudo no seu tempo, tudo na ordem. Relaxa, vem comigo, porque eu já formei várias pessoas na fluência das partituras. Confia, porque sei que estou fazendo. Então vamos nessa, tá? Lembrando, a aula 3 a gente vai trabalhar como é que você vai ler essas formas temporais que você acabou de ver hoje. E é o seguinte, nunca mais vai soletrar. E é o seguinte, chama a forma de tempo, chama a forma temporal. É isso aí, galera, bora pra cima. E eu quero falar algumas vantagens das formas temporais que não foram colocadas ainda nessa aula e que você vai ver que não faz o menor sentido não usar isso pro resto da sua vida como um leitor, né, de partitura. Que é o seguinte, a forma temporal é como se fosse 3 acordes para 100 músicas. Quem toca violão sabe o que significa isso. Para quem toca, né, instrumentos solo, é como se fosse uma escala de Dó maior no tom de Dó maior. Tu resolve quase tudo. Jogou um Sol sustenido, tu já fez o resto que precisava, né? É como se fosse aquela virada que você, o pessoal da percussão, da bateria, é como se fosse aquela virada que você toca no samba, no rock, na igreja, e você também toca até na valsa e ela dá certo. Nossa, caraca, essa virada até na valsa dá certo. Exatamente. A forma temporal, ela pode ser desse jeito, nem todas são. E eu chamo essas formas de formas estratégicas. As formas, por que forma estratégica? Porque são formas que, se você aprender, você literalmente aprendeu praticamente tudo que você precisa saber de partitura para, assim, dar saltos enormes. Não quer dizer que você vai resolver tudo que existe, mas, poxa, aí 70% você com certeza vai resolver. Muita gente só nas formas estratégicas já fica satisfeito, dependendo do que tem que ler, dependendo do que tem que tocar. E vamos dar uma olhadinha para entender o que é essa ideia da forma estratégica. Olha só, eu peguei essa partitura aqui, eu vou aumentar aqui um pouquinho a tela para você, porque ela é bem especial. Foi até a partitura que eu toquei lá na primeira aula. Você vai ver que as formas de tempo, elas vão se repetindo. A mesma forma acontece várias vezes na partitura. Olha essa aqui, né? Que são 2 colcheias. Ela também está aqui, ela também está aqui, ela também está aqui, também está aqui.
Então, assim, você viu que ela se repetiu várias vezes, mas não acontece só com ela, não. Olha essa outra forma temporal aqui. Ela está aqui, também está aqui, também está aqui, ó. Só para você ver pelo pontinho, ó, também está aqui. A cerejinha da nota, né? Ó, tá aqui, também tá aqui. Para algumas pessoas pode não parecer muito igual, porque tá mais em cima ou tá mais embaixo, mas isso não tem nada a ver não, tá? O pessoal que já é um pouco mais experiente nas figuras rítmicas já consegue ter uma visualização melhor. E se você for olhar, tá vendo esse aqui, ó, que é a sincopada? Você vai ver que essa forma, ela também se repete aqui, se repete aqui, ela se repete aqui, se repete aqui. Então, assim, o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que uma mesma forma, ela se repete várias vezes numa partitura. E se ela se repete várias vezes numa partitura, não é só numa partitura que ela se repete. Ela também vai se repetir em todas as músicas. E ela vai se repetir várias vezes em todas as músicas. Então, se você sabe uma forma temporal, que é tipo uma forma coringa, aquela forma que vai estar em todas as músicas, você simplesmente não aprendeu 10% dessa música. Você aprendeu 10% de todas as músicas que existem. Você só precisa saber que forma temporal que é aquele 3 acordes que você toca sem músicas. Que forma temporal representa a escala de Dó maior. Que forma temporal é aquela virada que serve para samba, rock, inclusive valsa, que são as formas estratégicas. E a gente vai trabalhar a ordem de aprendizado, né, da leitura rítmica à primeira vista através, considerando as formas estratégicas como o passo fundamental e obrigatório. E eu vou falar disso de forma mais profunda na nossa terceira aula. Então, literalmente, quando você aprende as formas temporais, você está em cima de um foguete. Você está voando com tudo. Com tudo. Você vai para onde você quiser em relação à partitura. E a partitura vai levar você naquele lugar que você quer chegar na música. Porque você vai ser um músico 10 vezes melhor com a partitura dominada. Então, assim, vamos ver aqui mais detalhes, né? As formas acionam a parte certa do cérebro. As formas estão relacionadas à visão, melhorando a tua forma de ver a música. Estão relacionadas à sua audição, melhorando a tua forma de escutar a música, fazendo com que você consiga tirar, inclusive, arranjos como aquele que eu tirei. A forma faz com que você também melhore, adorei essa imagem, melhore a tua memória musical também. Quem tem dificuldade com memória musical, o estudo das formas vai resolver essa questão de memória musical. Então, assim, você também não precisa saber valor de figura rítmica, tanto faz, tá? Nem ensino valor de figura rítmica para nenhum dos meus alunos. Isso é bobagem, tá beleza? Isso é só para quem quer escrever método de ritmo. As formas, você também não precisa saber nome de figura rítmica. Cara, se você chama semínima de mínima e a mínima de colcheia, não faz a menor diferença. Você também vai conseguir ficar à frente nas partituras. Também facilita a visualização dos tempos do compasso. Olha só que coisa sensacional. Facilita a visualização dos tempos do compasso. Não precisa de matemática, é sem matemática. Você só precisa saber contar até o número 4. É mais rápido do que soletrar. Isso aqui é sério. Não precisa contar acima de 4. Você sabe contar até 4 com as formas temporais, você vai ao infinito. Tá? É mais rápido do que soletrar, óbvio, não tem como ser mais lento do que soletrar, você lê por blocos, que são as formas temporais. E outra coisa, isso aqui é mais importante ainda, é dezenas de vezes mais fácil do que português. Vamos investigar isso? Olha só, no português a gente tem um alfabeto, no ritmo tem um alfabeto, mas a gente não precisa saber o alfabeto. No português a gente tem as sílabas, no ritmo também tem sílabas, mas a gente não precisa saber as sílabas do ritmo. No português, a gente tem palavras. Aí sim, aí a gente também tem que ver palavras. Ou seja, o português já tem 3 coisas, enquanto a gente tem que aprender só uma no ritmo. A gente tem frases no português? Frases no ritmo. A gente tem 442 mil palavras no português. No ritmo, a gente só tem cerca de 500 formas temporais. Ou seja, cara, só nessa tabelinha aqui, você já conseguiu ver que o português é muito mais difícil do que o ritmo. Aí pensa bem, peraí, se o português é mais difícil do que o ritmo, isso significa
que eu já aprendi uma coisa mais difícil do que o ritmo. E que você também já aprendeu uma coisa mais difícil do que o ritmo. Olha só que coisa legal, né? Então, se você já aprendeu uma coisa mais difícil do que o ritmo, aprender o ritmo vai ser brincadeira de criança. Concorda ou discorda? Bora? Bora aproveitar? E não é à toa, olha só, mais uma galera que também conseguiu ler o ritmo da partitura à primeira vista, tá? Esse vídeo aqui não é o mesmo que eu te mostrei na primeira aula, tá? Isso aqui é mais gente, tá bom? É porque é um pouquinho parecido, porque é a galera falando, li a primeira vista, mas é outra turma, tá? Pode olhar o do 1, pode olhar o do 2, você vai ver. E se você quiser, o que sobra é gente fazendo isso, tá beleza? Então vamos nessa, eu vou colocar até em tela cheia para você se motivar. Primeira vista. Primeira vista. A primeira vista. A primeira vista. A primeira vista. A primeira vista também. Primeira vista, professor. Sim, li a primeira vista. Se for de primeira. Li a primeira vista. De primeira. Primeira vista. Li a primeira vista. Sim, professor, li a primeira vista. Primeira vista mesmo. Rapaz, incrível. Primeira vista, seu. Pois é, galera, que maravilha, né? Maravilha. E você também pode, tá? Você só precisa usar a parte certa do seu cérebro, que é um extremo, acelerado, poderoso processador de linguagem. E ter o passo a passo, tá? Só isso. E isso aqui você já tem, só precisa usar. Isso aqui você ainda não tem, mas você veio buscar. E eu vou te oferecer o método, que é o passo a passo, para você aproveitar essa tua habilidade natural de conseguir processar linguagens. E a gente vai entender esse método de forma ainda mais profunda, já começamos a entender hoje, na nossa aula número 3, como eu falei. E tem uma galera que já está assim preocupada, né? Pô, Pedro, fiquei sabendo que domingo encerra o desafio. E aí, o que vai ser da minha vida depois? Por uma semana eu não consigo aprender tudo, Pedro. Eu preciso de mais tempo. Tem meu dia a dia, meu trabalho, etc e tal. Como é que vai ser? Como é que vai ser depois? Então, pode ficar tranquilo que muita gente, quando eu faço esses desafios, né, muita gente vem perguntar para mim, Pedro, como é que faz para continuar estudando com você, para aprofundar mais, para avançar mais, conhecer mais novas formas temporais, para poder ter um vocabulário, que eu vou poder fazer tudo o que eu quero com a minha partitura. Então pode ficar tranquilo que vai ter uma turma especial que eu vou abrir na segunda-feira. Porém, isso a gente vai conversar no final da aula 3, tá? A gente vai fazer a prática das formas de tempo na aula 3, onde a gente vai fazer a leitura dessas formas, de algumas formas que a gente viu hoje, e no final da aula eu explico como você pode continuar estudando comigo, tá beleza? Lembrando que a gente tem uma área VIP, e nessa área VIP vão ser liberadas 10 aulas extras amanhã. Então, se você quer aproveitar essas aulas extras, então você tem que estar na área VIP, tá? E agora, fazendo uma recapitulação rápida do que a gente viu nessa aula, você entendeu que tudo o que você precisa para conseguir ficar fluente já está dentro de você mesmo. Você é o próprio modelo, porque você aprendeu uma linguagem, você só tem que passar pelo mesmo processo de aprendizado da linguagem. A gente entendeu que o processo da linguagem, né, o de letra, sílaba, palavra, frase, é o mesmo processo que a gente tem que utilizar para conseguir aprender a leitura rítmica à primeira vista, que é a base da fluência nas partituras. A gente entendeu também que soletrar não está com nada, porque soletrar é muito mais devagar do que a gente lê por blocos. A gente viu de verdade o que são as formas de tempo. Você viu, cara. Você viu que estava na sua frente. Não tem como esquecer nunca mais. A gente também aprendeu a técnica mais importante para conseguir identificar as formas de tempo e desenvolver uma visualização correta dessas formas de tempo, que é o dedo japonês. Mostrei também 2 exemplos de música. Segura ele, e também teve o choro de gafieira, que a gente fez um treinamento completo apontando o final das formas de tempo. E você entendeu que isso aqui é realmente o verdadeiro acelerador, é um foguete na sua vida em relação às partituras. É dezenas de vezes, também entendemos que, cara, é dezenas de vezes mais fácil do que o português você aprender a leitura rítmica à primeira vista. Basta o quê? Você ter a parte do cérebro que funciona. Você tem, está fazendo fofoca, então você tem.
né? Quem não faz fofoca, fica tranquilo. Se você não faz fofoca, mas fala da sua própria vida, você também tem a parte do cérebro que funciona. Só falta o passo a passo. As primeiras partes do passo a passo já estão sendo entregues. E na terça-feira, na próxima aula, a gente vai entregar ainda mais. Então cola comigo que você vai ficar à frente nas partituras e vai se tornar um músico 10 vezes melhor do que você é hoje quando você dominar as partituras. E quem diz isso, não sou eu não, quem diz isso é o Igor. Vou deixar aqui o depoimento da galera completo, que eu não passei durante a aula, né? Mostrei mais a galera tocando, mas agora você pode se deliciar com esses depoimentos maravilhosos. Olá, meu nome é Igor Cunha, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Tenho 26 anos e toco trompete há uns 10 anos, certo? E eu sempre tive muita dificuldade com a leitura da partitura. Em apenas 3 semanas de estudo, eu consegui ler coisas que eu me perdia, com semicolcheias, pausas de semicolcheias, ligaduras. Eu não conseguia ler. Passei anos e anos e anos tentando. Com apenas 3 semanas eu consegui resolver essa leitura, né? As divisões que eu tinha bastante dificuldade. De semicolcheias, de tempo que eu me perdia, agora eu não me perco mais. E uma importante novidade no nosso Igor Dantas, que acabou de dar o seu depoimento. Olha só o que recebi no Instagram. Do quarto trompete onde me escondia para o primeiro trompete. Solista e tudo. Como tu fala, professor, não é mole não. Obrigado por tudo. Do quarto trompete onde me escondia. Forte, né? Pro primeiro trompete. Hoje, solista. 51 anos, passei parte da minha vida tentando dominar e nunca consegui dominar. Eu sabia qual era a clave, como achar a nota, qual era o valor rítmico de cada figura, a subdivisão da figura, mas eu não conseguia ler. Antes ficava travado, não conseguia ler nada. Tinha uma dificuldade de leitura, passava uma semana para fazer uma leitura. O que eu não aprendi em 6 meses, estudando dentro do Conservatório Municipal, eu aprendi em 20 dias. 3 semanas eu já estava lendo coisas que eu nunca imaginei ter a capacidade de ler na vida. E aí depois que eu estudei com o professor Pedro, eu consegui ficar fluente em ler partitura. Considero sim que eu fiquei fluente nas partituras. Consegui ficar fluente na leitura.